para todo mundo que está aqui ligadinho assistindo as aulas do 5º ano. Com vocês a professora Sandra Duarte. Hoje eu vim substituir a professora Abigail Viana, tá certo? Só uma situação emergencial. Enquanto ela se recupera, né? Professora Abigail, um abraço para você, melhoras, esperamos que você retorne em breve, tá? Todo mundo com saudade. Então, hoje nós vamos... hoje nós temos a presença aqui no nosso estúdio da nossa amiga professora Kérima. Bom dia, Kérima. E aí, professora Sandra, tudo bem? E aí, tá todo mundo pronto? Tá todo mundo a postos para essa aula, como a professora Sandra falou, né? A professora Abigail precisou estar ausente, está se recuperando, mas não se preocupa que em poucos dias ela está de volta. A aula hoje vai estar bem interessante. Eu já estou aguardando a tua mensagem. Com certeza, a aula foi preparada com muito carinho, especialmente para vocês que estão assistindo aqui a nossa aula. E olha, eu sempre costumo dizer, né? É uma alegria do tamanho do universo contar com a presença e a participação de vocês, tá? Aqui nós também temos na tradução da linguagem de sinais o nosso amigo Everton. Everton, muito obrigada, seja bem-vindo, tá certo? Agradecer também ao pessoal da produção que dá sempre aquele apoio especial pra gente, ó. Valeu! Muito obrigada também por toda essa diferença que vocês fazem. Bom, vamos começar a nossa aula. Lembrando, né, falando aqueles lembretes de todos os dias, você pode assistir as nossas aulas através do canal 22.3, tá certo? Da TV Nova Nordeste, você pode acessar na sua TV, você vai lá, sintoniza o canal e é super fácil, super prático você acessar nossas aulas através da TV Nova Nordeste. Também tem o bônus aí, que é o aplicativo Educa Recife. Então, o QR Code já está aparecendo aí. Se você não tiver o aplicativo Educa Recife, tá marcando toca, tá fazendo bobeira. Faz isso não. Corre lá com o teu aparelho eletrônico, mira nos códigos que estão aparecendo aí e você instala rápido, prático no teu aparelho e tem acesso aqui também à comunicação com a professora Kérima, que, como falou, está super ansiosa para receber os recadinhos de vocês, tá? E se por acaso você não pode assistir a nossa aula ao vivo, nós temos a reprise pelo YouTube, tá certo? Você pode assistir as nossas aulas através também do canal do YouTube, certo? O importante é você não perder e estar sempre aqui com a gente, porque é muito legal, é tudo preparado com muito carinho, somente para vocês, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula. A gente começa já revisando. Você lembra o que estudaram na aula anterior? E aí? Será que você que está aí no nosso chat lembra o que foi estudado na aula anterior? Se lembra, fala aí com a professora Kérima, comunica com a gente, né? Eu sei o seguinte, que a professora Abigail, ela falou bastante por esses dias a respeito de poema, né? E outros gêneros textuais, que são coisas assim muito importantes para o nosso dia a dia. Eu, particularmente, gosto muito de poemas, tá bom? Então, a gente já começa a nossa aula falando sobre poema, né? Então, nada melhor do que falar sobre poema, a gente introduzir o assunto lendo um poema. É um poema muito bonito, certo? Eu estava estudando a aula que a professora preparou e é um poema muito especial. Preste atenção e depois você fala se você gostou aqui do poema que eu vou ler agora, tá? Não é meu. Depois eu vou dizer direitinho como é que é. Então, vamos lá. Olha só. Silêncio guerreiro. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silêncio é preciso para ouvir o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão. O canto da mãe d'água, que na dança com o vento, pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação.
E aí, pessoal? Vocês gostaram do poema? Quero ouvir suas impressões. Professora Kedma, já tem alguém participando do nosso chat? Pedro já disse que escutou esse poema na escola. Olha aí, estão atentos, hein, professora? Lucas também disse que gostou do poema. Tem bastante gente aqui, estão mandando bom dia. Está movimentado o chat. Na verdade, esse 5º ano, ele gosta de participar, viu? Que legal, deixa a gente super animada, né, professora Kedma? É muito bom a gente saber que vocês estão aqui com a gente. Vou estender novamente um bom dia a todo mundo. E que bom que vocês conhecem, que foi o Pedro, não foi que falou que conhece? Pedro. Isso, muito bom, Pedro. É legal a gente saber, né? Para a gente melhorar a leitura em todos os aspectos, né, o segredo é a gente ler mesmo, ouvir. Se você apenas ouviu, busca lá saber para você também ler, né? De repente ele na íntegra, que na maioria das vezes a gente coloca trechos, né? Agora a pergunta é, vocês já falaram que o Pedro já ouviu esse poema, né, outras vezes. Você sabe quem escreveu esse texto, esse poema que eu acabei de ler agora? E aí, será que você conhece o autor desse poema? Eu não conhecia, tá? O nome dela é Márcia Vaina, eu acho que é assim que pronuncia, porque está na língua dos indígenas, né? Márcia Vaina Cambeba, ou Cambeba, eu não sei a pronúncia. Mas essa moça aí foi quem escreveu o poema que nós lemos agora, que nós ouvimos, tá? Esse poema tão bonito, tão sensível, né? Que fala sobre um assunto bem importante, que é a questão da conservação da natureza, que é de onde os povos indígenas, a maioria dos povos indígenas, retira o seu sustento, né? Isso é muito importante, esse tema, e extremamente atual, né? A gente precisa ter muito cuidado com essas questões da natureza. Afinal, todos nós dependemos da natureza, todos nós. Bom, quem é Márcia Vaina Cambeba? Ela é indígena do povo Omágua Cambeba, no Alto Solimões, no Amazonas. Nasceu na aldeia Belém Solimões, do povo Ticuna. Ela hoje mora em Belém, no Pará, e é mestra em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Então, veja só, já tirando aquela ideia de que o indígena é uma pessoa apenas que vive, né, ali na floresta e tal. No caso, ela é uma pessoa muito instruída, uma pessoa que, né, não apenas fez faculdade, mas ela fez além da faculdade. É uma pessoa extremamente preparada e sabe do que está falando, né? Isso é importante que a gente destaque. Ela é poetisa, cantora, compositora, fotógrafa e ativista. Aborda em seus trabalhos a identidade dos povos indígenas, a questão da territorialidade, quase que não sai, perdão. Territorialidade, isso é quase um trava-língua, né, professora Kedma? Essa palavra aí. Quase. E do espaço das mulheres nas aldeias. Ela é autora do livro Ai Caquiritama, que significa Eu Moro na Cidade. Publicado pela editora Pollen, em, acho que é 2018 aí, né? Então, como a gente falou, ela é uma intelectual, quer dizer, uma pessoa que já tem atua em várias áreas da arte, né, além de ser mestra. Então, como eu falei, uma pessoa extremamente preparada. Então, o que é um poema, gente? O que é um poema? Muitas vezes as pessoas confundem o poema com a poesia, né? Então, ele tem um diferencialzinho aí, a gente vai falar sobre isso agora, tá? Então, o que é um poema? É um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Então, um poema, ele não necessariamente precisa ser todo rimado ali, não precisa ser todo composto por rimas, tá certo? Ele vai expressar, na maioria dos casos, ele sendo um texto literário, ele vai expressar os sentimentos do seu autor. Ele vai tentar passar isso para as pessoas que o leem, que o ouvem, né? No caso, sua recitação, tá certo? Então, ele tem versos. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses detalhes. Assim, o poema é um texto diferente de prosa, tá? Então, como é que é a prosa? A prosa é escrita em texto corrido, certo? Por exemplo, um exemplo de prosa.
Se eu for contar aqui uma história que aconteceu recentemente, ou em qualquer período, em texto normal, é a prosa, tá? Por exemplo, eu hoje saí de casa, fiz tal coisa. Então, isso é uma prosa, um texto em formato de prosa, tá? Ou se eu contar uma história qualquer sobre qualquer outro fato. É um texto corrido, certo? Ele vai respeitar, no caso, parágrafos, certo? Principalmente a organização de um texto normal no caderno. Qualquer texto que você fizer assim, simples, texto corrido, a gente chama de prosa. O poema não, ele já é escrito em versos, que se agrupam na maioria das vezes em estrofes, como eu falei. Poema, ele não precisa ter rima, tá? Que isso fique bastante aí, ó, fixo na memória de vocês. Ele não precisa ter rima, mas ele é organizado em versos e na maioria das vezes em estrofes, tá bom? Vamos seguir. A finalidade de um poema é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento, tá? Então, a pessoa que escreve um poema, ela vai, naquele momento, ela vai jogar toda a emoção dela, um sentimento sobre um determinado assunto, tá? A palavra poema, isso eu não sabia, vim descobrir hoje. Tá vendo que o professor também aprende o tempo todo, né? Quando a gente vai estudar uma aula, a gente vai preparar algum determinado assunto, a gente está sempre estudando, está sempre aprendendo. Então, a palavra poema deriva do verbo grego poiel e significa fazer, criar, compor. Certo? Então, vê só quantas palavras, se a gente parasse aqui hoje e fosse analisar as palavras que vêm de outros idiomas, principalmente o grego, o latim, a gente encontrar uma série, né, de palavras aqui e encontrar um monte de coisa no nosso dia a dia que a gente nem esperava que fosse desses outros idiomas. Mas olha aí, poema é de poiel, quer dizer fazer, criar, compor, certo? Muito legal isso aí. O poema geralmente se apresenta em forma de versos e estrofes, tá certo? Então, a gente vai explicar agora um pouquinho sobre o que são versos e o que são estrofes. Tem alguma participação no chat, professora Kelly? Eles estão dizendo aqui que gostam de poema, sim. Estão acompanhando, hein? Legal. Pessoal, existem vários tipos de poema, tá? Como a gente falou, ele vai expressar os sentimentos, ele vai expressar a sua emoção naquele instante. E o poema pode falar sobre quaisquer assuntos que você possa imaginar. E aí eu pergunto a vocês aí em casa, qual o tipo de poema que vocês mais gostam? Qual o tipo de assunto que vocês gostam de ver em poema? Já que vocês gostam do poema, né? De poemas, eu quero saber qual o tipo de assunto que chama mais a atenção de vocês em um poema. Fala aí para mim, que eu estou curiosíssima para saber a opinião de vocês, tá bom? A professora Kedma está ali, ansiosa para receber as suas mensagens. Vou perguntar novamente, tá? Ó, qual tipo de poema, sobre qual assunto que você gosta de ler, tá? Em um poema. Ou em um texto geral, pode ser também, fica tranquilo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre versos e estrofes. O que são versos? O verso é cada uma das linhas de um poema, tá? Então, toda vez que você está lendo um poema, cada linhazinha daquela ali, ela é chamada de verso. Agora, a estrofe é um conjunto de versos. Quem vai decidir o tamanho dessas estrofes ou a quantidade de versos que vai colocar ali no poema é o escritor, logicamente, né? O poeta, a poetisa, que vai ali e vai definir. Ele vai jogar toda a emoção dele, que vai definir isso aí é o próprio autor, tá certo? Professora Kelly, uma curiosidade agora que surgiu assim no ar, de repente, o povo quer saber. Você escreve, ou já escreveu algum poema ou uma poesia? Eita, ontem na aula do professor Givanilson, né, eu me aventurei a escrever alguns versos. Ele explicou exatamente que você também relembrou claramente sobre as rimas do poema. Ontem, no ao vivo, eu consegui fazer uma rima, um verso, uma estrofe não, né? Porque no ao vivo não dava para construir uma estrofe. Mas eu ainda ensaiei uns versos. Eu gosto de escrever cordel. Então, poema é uma coisa bem semelhante, né? A diferença é que um cordel é algo mais, vamos dizer assim,
como é que eu posso falar? É algo mais nordestino, né? O poema ele é algo mais extenso, é algo mais regional, como a professora Sandra disse. Mas são bem semelhantes, né? Porque a gente consegue no cordel também fazer essa brincadeira de palavras que a gente consegue fazer no poema também. Inclusive encontrar essa licença poética, né? Que é quando a gente diz que o sol sorri, que a gente diz que o céu está falando, está alegre. Tudo isso a gente consegue num poema, coisa que alguns tipos textuais a gente não pode fazer. Para mim, a graça do poema é essa, de eu conseguir brincar, de dar vida às palavras. Muito bom, olha aí, a poetisa professora Kerima, show, muito bem. Né? Eu também gosto de escrever alguns ensaios, né? Que eu nem eu costumo dizer que são ensaios. Tem lá um caderninho especial, que faz tempo que eu tenho esse caderno, viu? Estou revelando aqui em primeira mão para todo mundo. Eu coloco lá nesse caderno algumas impressões, algumas coisas, e tem aquele momento que a gente se sente mais sensível, né? Então, aproveitando esse momento aí de sensibilidade, a gente falar em poema, vamos ler outro poema? Vamos acompanhar a leitura? Professora Kerima, pode me falar qualquer coisa, tá? Sim, que o pessoal falar, pode me interromper aqui, não tem problema. Opa, já tem gente? Inclusive, antes da leitura, vou pedir perdão, porque ela já ia começar, mas eu achei um comentário interessante que chegou agora. Luiz disse que já escreveu na escola. Nossa! Ele disse que já escreveu. Será que Luiz consegue deixar no YouTube o que ele escreveu, hein? Nossa! Seria excelente pra gente. Você deixar lá escrito. Quem sabe a gente não lê aqui numa aula, ou... Lembram do desafio do professor Givanilson ontem? De você escrever um poema e a gente tentar te trazer aqui para você fazer a leitura pessoalmente. Nossa. Será que não pode ser Luiz? Será, Luiz? Compartilha com a gente, vai ser um prazer, né? O professor que estiver aqui ministrando a aula, provavelmente a professora Abigail, sim, compartilhar aqui com vocês, vai ser uma alegria, viu? E se me convidar, eu venho também assistir a leitura do poema do Luiz. E Lucas viu? Disse que também. Será que Lucas escreveu um poema e quer deixar lá no YouTube pra gente? Ou quem sabe no futuro próximo ele vir ler aqui? Ah, gente, vai ser uma alegria. Fica o desafio que está lançado desde ontem, né? Quem acompanhou a aula sobre poema também tá ligado no desafio que o professor Givanilson lançou. A gente não esqueceu, hein? E espera o que vocês vão lançar de produção pra gente. A gente vai ler, a gente vai tentar ver uma forma de trazer você aqui. Ah, gente, vamos lá, vamos fazer um esforço aí, vamos colocar. Agora eu fiquei animada. E o desafio do professor Givanilson tá de pé ainda, com certeza, mais do que nunca. Vamos fazer a leitura do poema? Olha aí. Tana como era imimuia. Imimiua. É isso. Nossa língua ancestral. Não se pode dizer que os Cambeba esqueceram a língua tupi. Ainda existem falantes que não a deixam sumir. No ensinamento dos que sabem, memorizo o que aprendi. Comissa iuria, comissa e passou. Fala mata, fala lago. Maitini, na sua grandeza, por não conseguir entender, viu nossa fala com estranheza. Português fez o povo aprender. Mas os Cambeba, com esperteza, ensinavam em segredo, superando o que seria o fantasma do seu medo. A língua não é determinante para se poder dizer que o indígena não é Cambeba. Por não saber escrever, na língua do seu povo a afirmação está no seu ser. Então, nesse poema agora, nós tivemos rimas, tá? São palavras que têm, assim, em resumo, né, tem outras definições, mas as rimas são palavras que possuem a mesma terminação, ou sons parecidos no seu final. Vamos ver quais são essas rimas aqui, ó. Então, não se pode dizer que os Cambeba esqueceram a língua tupi. Tupi que rima com sumir, que rima com aprendi. Olha o final, né? Os sons finais são muito parecidos. Destaque também para cada frase que a gente falou, que a gente chama de versos, tá certo? Não esqueça esse detalhe. Olha aí. Grandeza, está marcado de vermelho. Aí tem entender, né? Entender que rima lá embaixo com aprender. E grandeza rima com estranheza. Olha o som final
como é parecido, né? Segredo, tá marcado de vermelho, finalzinho aí o edo, que rima com medo. Preste atenção nas terminações dessas palavras aí, como o som é semelhante, tá bom? Isso é um detalhe importante. Olha outras aí, dizer, que rima com escrever, que rima com ser, tá? Então, como eu falei antes, né? A diferença entre as palavras que rimam, aliás, o que é parecido entre elas é o som final, né? Existem outras definições para a questão da rima, mas para a gente aqui, né, dos anos iniciais, a gente destaca essa questão do som final de cada palavra. Então, e é um detalhe muito importante sobre o poema, é que ele pode ter rima ou não. No caso, esse autor aí, desse poema que nós lemos agora, ele se preocupou em fazer a rima em alguns de seus versos. Você vê que nem todos têm rima, não. Mas ele se preocupou em fazer isso. É até um trabalho mais difícil, né, de fazer, de construir uma rima para um poema, porque você vai buscar encaixar as palavras que têm sons finais semelhantes. Isso é a grande magia da escrita, né? Eu acredito que é justamente essa beleza de buscar palavras que se encaixem ali sem perder o sentimento daquele poema que está sendo ali registrado. Inclusive, professor, em relação a... Eu não sei se você tem como voltar. Tenho. Para a gente dar uma olhada nessas rimas. Vocês sabem que as rimas, elas enriquecem, né, os poemas, né? Por que, professora? A rima, ela dá uma sonoridade ao poema. Por que se escolhe rima? Porque até a leitura fica diferenciada. A professora Sandra, ela foi clara quando disse: é obrigado ter rima no poema? Não é obrigado, tá? Você pode ler algum poema que não tenha nenhum tipo de rima, mas normalmente se coloca para o som ficar mais leve, para a gente ter mais vontade de fazer a leitura. Mas entendam, até a posição da rima, ela influencia. Por exemplo, aqui, ó, a língua não é determinante para se poder dizer que o indígena não é cambeba por não saber escrever. Dá uma olhadinha nessa estrofe aí. Essas rimas estão intercaladas. Oxe, professora, eu não tinha nem reparado. Quando a gente fala de rima, o som final não precisa rimar com o do próximo verso. Preste atenção nisso, quinto ano. Eu posso ter uma rima embaixo da outra. Ela pode ser sequenciada. A língua não é determinante para se poder dizer dominante, por exemplo. Se a gente quisesse completar esse poema aí. A língua não é determinante para poder se dizer dominante. Eu teria uma rima sequenciada. No poema a gente não é obrigado a fazer isso, não. A gente pode ter rimas intercaladas. Ó. Eu tenho um verso que não rima com o próximo. É intercalado isso aí, ó. Esse dizer que está no segundo verso, ele só vem rimar com o quarto. Se a gente fosse colocar em letrinhas esse poema, seria A, B, A, B. Percebe que estão intercalados? Isso é um destaque para as rimas, hein? Claro, o foco não é rima, mas eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Quando estiverem lendo o poema, as rimas podem estar em versos modificados. Muito bom. Valeu aí a participação, né? E o auxílio, né, que a professora Kedma aqui nos deu. Muito massa. Então, vamos recordar rapidamente algumas coisas que a gente viu hoje? Ó, a gente começou conversando sobre poema. Esse foi o assunto principal. E deu destaque a alguns poemas de pessoas que são indígenas, né? Isso é também bem interessante. A gente falou aqui sobre 2 temas interessantes nesses poemas. O primeiro tema é a questão do respeito à natureza, que deve partir de todas as pessoas, né? Na verdade, isso é uma questão muito séria, e porque nós dependemos diretamente da natureza para isso. E o primeiro poema, interessante também, professora Kedma, é que ele não possuía rimas, né? Esse é um detalhe muito importante. Exatamente. Ele quis, na verdade, chamar a atenção para o tema sem rimar.
Exatamente. O que a gente precisa prestar atenção no poema, gente, é a estrutura do texto. Como a professora Sandra já explicou, o poema, ele é formado por versos e estrofes. A gente precisa acompanhar a estrutura. E uma coisa interessantíssima dos poemas, a gente pode brincar com as palavras e utilizar os assuntos que a gente gosta. Eu quero falar sobre um dia de sol. Eu posso tranquilamente brincar com as palavras. Eu posso dizer que as flores estão sorrindo para mim. Claro que isso é uma licença poética. E só o poema, ele dá essa oportunidade para a gente, entendeu? Exatamente. A nossa língua, o nosso idioma português, ele é muito rico. Nós temos um monte de palavras que você pode escolher e falar sobre vários temas, inclusive futebol, cinema. Você pode escrever sim a respeito dessas coisas aí, tá certo? No mais, pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês do 5º ano, né? Foi uma alegria muito grande contar com vocês. E, professora Kedma, também quero agradecer o apoio que você deu aqui no chat e nos comentários, né? Muito legais. É isso aí. Eu quem agradeço a presença da professora Sandra. E Lucas está dizendo que deu até vontade de escrever. Eu também fiquei com vontade de dar umas rabiscadas, mas depois da aula de matemática. A aula de português chegou ao fim, mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre matemática. Então não sai daí, só vai tomar uma água, dar uma esticada, daqui a pouco eu estou de volta. Exatamente, fiquem aí com a professora Kedma e não perde a inspiração não. Corre lá, quando tiver a primeira oportunidade já começa a fazer alguma coisa, porque olha, inspiração é coisa que vai e vem. Né? A gente tem que aproveitar esses instantes aí. Gente, no mais, uma boa aula para vocês, uma semana super feliz, um restante de semana feliz, que vocês consigam realizar os seus melhores sonhos. Beijão, tchau, tchau!